O Cruzeiro e o Grêmio já estão na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Vasco e o Bahia devem confirmar suas vagas já na próxima quinta-feira. O Bahia recebe o Guarani em casa, o Vasco recebe o Sampaio Corrêa e os dois, conseguindo vitória simples, se classificam para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. Eu acho que é motivo para comemoração? Eu acho que é motivo de alívio, é motivo para você aplaudir, ficar feliz, aliviado, mas não gosto de ver um time grande dando volta olímpica, comemorando euforicamente o título da Série B. Realmente me incomoda um pouco, eu acho uma atitude que eu compreendo, porque quem está lá não necessariamente tem a ver com a história e tal, sofreu por estar ali, passar um ano ali, perrengue, muita cobrança e tal, e aquele é um momento de festa, de alívio, mas eu institucionalmente, se eu sou diretor de marketing de um desses clubes, especialmente dos três primeiros, né, Cruzeiro, Grêmio e Vasco, eu falo, olha, vamos festejar com moderação, tá? Por quê? Porque eu não quero essa imagem, né, eternizada na história do clube como quem comemora grandiosamente um título de Série B, que é nada mais do que a sua obrigação. Eu acho que tem situações, por exemplo, a situação do Cruzeiro. A situação do Cruzeiro é uma situação que permite ao torcedor do Cruzeiro fazer esse tipo de festa pela maneira que aconteceu. Né? Não é que o Cruzeiro caiu porque o Cruzeiro teve um ano com um time preguiçoso, não foi isso. O Cruzeiro foi roubado, estraçalhado, acabaram com o Cruzeiro. Pegaram um dos times mais organizados do Brasil e destruíram esse clube. Do dia para a noite, em meses, o Cruzeiro foi de favorito a Libertadores da América para um time rebaixado. Então, quando você faz isso e chega ao ponto de ser o primeiro clube a ser vendido, a primeira experiência de SAF no Brasil, com o ídolo Ronaldo de frente, com 3 anos de Série B, cara, é uma situação do caralho. É uma situação muito difícil. Então eu acho que o Cruzeirense vê ali uma conquista. E essa conquista não é a conquista da Série B. É uma outra conquista. Quando você vê o Vasco subir e o Grêmio subir da maneira que eles subiram, não há conquista. Há um protocolo de obrigação de retomada. Né? O Cruzeiro, o Grêmio e o Vasco não saíram de uma situação estraçalhada e se reconstruíram ao ponto de mirar um futuro melhor. Não, eles simplesmente pegaram um time que deu errado, caiu, ajeitaram, pum, isso aqui. O Vasco vai subir com uma possibilidade de uma SAF entrar e mudar as coisas? Sim, mas não foi essa SAF que fez o Vasco subir. Então o Vascaíno vai comemorar a subida pelo sufoco que foi, porque o Vasco fez muito esforço para não ir para a Série A, e ainda temos que ter esse risco em mente, apesar dos últimos 2 jogos serem altamente favoráveis ao Vasco. Né? O Vasco pega o Ituano num confronto direto fora de casa no último jogo, e esse jogo contra o Sampaio Corrêa tá ali de férias, não quer mais nada com nada, ou seja, em tese o Vasco tem tudo para ganhar o jogo, apesar de que vai rolar uma malinha branca ali, provavelmente pro Sampaio Corrêa, mas o Vasco tem obrigação de ganhar do Sampaio Corrêa dentro de casa. O Vasco ganhou do Criciúma, nem ele sabe como, porque ele não foi merecedor da vitória, ele jogou mal. Né? Como o Vasco empatou contra o Sport sem ser merecedor do empate, como o Vasco virou um jogo 2 semanas atrás sem ser merecedor da virada. O Vasco está usando muito da sorte, da camisa, da sua torcida para conseguir chegar onde ele está chegando. Então, eu acho que o Vasco tem que comemorar o alívio. Agora, festa, heróis, título, conquista, desculpa, não é o caso. Nem pro Grêmio, nem pro Vasco. Tá? É uma sensação de alívio, não pode ser uma sensação de festa e nem nada, porque diferente do Cruzeiro, nada mudou. O Cruzeiro mudou. O Cruzeiro está comemorando uma perspectiva de um novo momento através de um novo dono, de uma nova metodologia, de uma nova mentalidade para se tornar de novo o Cruzeiro que nós conhecemos. O Vasco vai começar este processo com a 777 no ano que vem, né? Agora já estão lá, mas não houve ainda nenhum tipo de investimento que tenha resultado nesse time que está subindo. E o Grêmio caiu ano passado, ninguém consegue explicar como, porque o time do Grêmio era incaível, aquele elenco do Grêmio estava na lista de todo mundo para disputar lá em cima. Né? E de repente ele cai. Então o Grêmio está corrigindo algo óbvio. A queda do Grêmio no ano passado eu não considero uma queda de um time, olha, o Grêmio precisa rever todos os seus valores, o Grêmio não tem estrutura, o Grêmio não tem as finanças em ordem, o Grêmio não é o caso. Né? O Grêmio estava organizado, o Grêmio estava funcionando com uma metodologia muito interessante de subir os garotos para mesclar com o time mais experiente e funcionando, vendendo um jogador atrás do outro, revelando, conseguindo resultado esportivo, sendo protagonista em todos os campeonatos, com um bom CT, um belo estádio, as finanças em dia. De repente o Grêmio teve um ano que ninguém consegue entender o que aconteceu com aquele time, o time montado não era um time para cair e caiu. E aí você retoma e ainda assim acho que o Grêmio tinha que ter subido até mais fácil do que subiu. Tá? Então são cenários diferentes os três. Mas o único aqui que para mim cabe uma perspectiva de olhar e falar, cara, eu vou festejar porque realmente isso aqui para mim foi muito acima do que foi para os outros, é o Cruzeiro, porque o Cruzeiro foi destruído. O Cruzeiro foi muito sério o que aconteceu, foi o primeiro e já está num processo claro de mudança, ou seja, você tem por que comemorar que um novo processo está funcionando. O Vasco não há novo processo ainda e o Grêmio não há processo nenhum. O Grêmio simplesmente continuou o trabalho que ele vinha, trouxe até o mesmo treinador de volta e foi lá e conseguiu
retomar a Série A do Campeonato Brasileiro, que é o seu lugar, pelo investimento que tem, pela estrutura que tem, pela camisa que tem, pelo time que tem. O Grêmio não poderia nem estar na Série B. Não faz nenhum sentido o time do Grêmio ter sido rebaixado. Então, esses jogadores nem todos estavam no ano passado, não dá para culpar todos eles de jogar a carga em cima deles, mas acho que aplauso, alívio, beleza, tamo junto, é isso. Vasco. Eu, se fosse torcedor do Vasco, acabou a classificação para a Série A, eu não faria nem festa, porque, meu irmão, vocês nem sabem como é que vocês se classificaram. Porque vocês não jogaram futebol para merecer essa classificação. O Vasco está se classificando por causa da torcida, da camisa, de um fator sorte, de uma jogada individual ou outra. O Vasco não tem uma campanha na Série B merecedora de estar na Série A. Ele fez esforço um atrás do outro. Se você pegar os últimos 4, 5 jogos do Vasco, o Vasco fez pontos ali que você não é justo que o Vasco tenha feito pontos. O futebol não é para ser justo. Mas não tem nenhum motivo para o Vascaíno terminar esse ano e falar subir. Puta, que maravilhosa perspectiva de melhora que eu tenho com esse time. Não tem. Não tem. A perspectiva de melhora está diretamente atrelada à contratação de uma série de profissionais e de condições melhores para que o Vasco consiga dar passos. Porque este Vasco, se não entra uma 777, se não entra um investimento forte, esse Vasco cai de novo. Daqui um ano, não adianta. Esse time do Vasco não mostrou nada para o torcedor do Vasco durante esse ano e está se arrastando para se classificar agora no final de forma melancólica, mesmo com resultados que ele sequer merecia dentro de campo. Então, só para separar bem as coisas, eu entendo a festa do Cruzeiro, mas eu não acho bonito, mas eu entendo. É um momento muito atípico do Cruzeiro. Acho que Grêmio e Vasco não tem que fazer muita festa, não. Tem que subir, cabecinha no lugar, tá? Bolinha baixa, tô fazendo mais que a minha obrigação, não tem nenhum herói aqui dentro, ninguém aqui foi do caralho, ninguém aqui é incrível, ninguém aqui é gênio, todo mundo aqui tá fazendo o mínimo do mínimo que é devolver ao clube a condição que lhe cabe, que é a da Série A. O Bahia, mesma coisa, também não tinha que ter caído, ainda mais com todo o glamour e apoio que foi dado à gestão nova do Bahia, do presidente que me fugiu o nome dele agora aqui, midiática, né, que foi dado a ele, todo pelo bom discurso que ele tem, foi dado. Nossa, que gestão do Bahia, que maravilhoso, que maravilhoso. Pô, o time cai, não ganha porra nenhuma, não sei o quê, e é maravilhoso. Ou seja, você falar bem, né, você se posicionar bem com a imprensa e tal, às vezes é muito mais importante do que você trazer resultados como outros clubes trazem, mas não tem esse mesmo trato com a mídia para parecer tão engajado e maravilhoso como o pessoal lá dessa gestão do Bahia, que é uma gestão bem ruim pelos resultados dentro de campo. Pode ser que isso venha frutos depois, mas nesse momento o que a gente tem são resultados ruins. Então, só para deixar claro, tá? Quando eu falo lá que eu sou contra a festa, como eu falei do Botafogo no passado, eu acho que são cenários. E esses cenários são muito parecidos. O Grêmio de um clube organizado e que teve uma queda dentro de campo e que, portanto, não cabe festa. O Vasco de um clube desorganizado, fudido, falido, que caiu e não fez uma campanha convincente por onde acreditar que estou voltando e voltando mais forte. Não tem isso. Pode ter com a entrada da 777. Não pelo trabalho feito dentro do Vasco nesse ano de 2022. E o Cruzeiro, sim, por ter passado tudo o que passou, por ser vítima de um muito rápido processo de apequenamento. Não foi uma coisa que nem Vasco, Botafogo foram levando anos e anos e anos para chegar no estágio de jogar a Série B constante. Não. O Cruzeiro foi do nada. Então não estava preparado para isso, é a primeira SAF, etc. Então tem um contexto ali um pouco diferente dos outros dois, mas é isso que eu acho. Se o meu São Paulo caísse, se o São Paulo subisse, eu ficaria aliviado e feliz nem a casa. Sem volta olímpica, não quero festa no aeroporto, não quero nada disso, porque, desculpa, respeita a minha história, né, irmão?